Bom dia a todos. Bom, essa semana, eu creio que a gente tem a oportunidade de trazer um assunto bem interessante e, de alguma forma, bastante também controverso dentro da igreja. E eu acho muito bacana quando a gente discute, temas que são controversos, temas que, via de regra, geram um pouco de conflito, confusão e, por que não dizer, dúvida. É muito interessante quando a gente se aprofunda um pouco mais nesses temas. E o objetivo sempre é o quê? Trazer luz. O objetivo sempre é trazer um entendimento, selar com algo compreensível. Nós cremos num evangelho prático, num evangelho onde ele se torna aplicável no nosso dia a dia. E é absolutamente possível a gente conceber esse evangelho nos dias de hoje. Amém? Então, vamos lá. Alguém já deve ter dito para você, jamais confie no seu coração. Não é verdade? Ele é enganoso. Quem que já ouviu esse conselho dentro da igreja? Por outro lado, também é muito comum aí, por aí afora, a gente ouvir alguém ousar falar-nos quando estamos, assim, muitas vezes, diante de dilemas, de escolhas, de decisões, e alguém próximo chegar e dizer assim, você tem que seguir o que o teu coração está dizendo. Ou mesmo você fala, eu preciso seguir o meu coração, eu tenho que ouvir o meu coração. Que paradoxo é esse? Eu devo ou não dar ouvidos ao meu coração, afinal de contas? Eu ouço o meu coração ou eu repreendo ele absolutamente, concebendo que ele é enganoso, corrupto, miserável, sem vergonha, safado? Eu acredito que tem alguma coisa interessante aqui para a gente falar essa manhã. E como sempre a gente faz, como a gente sempre tem o hábito, vamos dar uma passeada pela Bíblia e vamos pesquisar um pouquinho mais a respeito do que a palavra de Deus realmente fala a respeito disso. Quando a gente empreende um estudo sobre coração no contexto bíblico, a gente percebe, em primeiro lugar, o que a Bíblia quer dizer com coração. Tanto no Velho Testamento, no hebraico, quanto no grego, no Novo Testamento. Então, existe um conceito bíblico, Quando os autores, os mais variados autores ao longo da história escreveram, eles tiveram uma referência ao coração. E o que parece ser muito claro, que o coração, quando referido na Bíblia, ele não tem a ver com a fonte da vida bio, como nós temos hoje, o conceito biológico do coração, anatomicamente falando, E é engraçado porque esse é um conceito especialmente antigo, que dizia muito, o único povo da antiguidade que tinha esse conceito como o coração sendo a fonte da vida emocional, eram exatamente os egípcios. Todos os outros povos da antiguidade, incrivelmente, eles concebiam o fígado como a fonte das vidas, E isso tem um sentido todo em relação aos fluidos que o fígado produz e pode gerar alterações de humor. Mas os egípcios, e provavelmente o tempo que permaneceram lá, o povo de Israel, e a grande influência que ele recebeu dessa cultura, eles acabaram concebendo, então, o coração como a sede das nossas emoções e também da nossa racionalidade, digamos, da nossa intelectualidade. O coração, quando mencionado na Bíblia, faz muitas vezes referência ao homem interior, a sua mente, a sua vontade, os seus desejos, a sua alma. Enfim, todas questões que são a parte da espiritualidade, ok? E quando a gente fala em coração, para um crente, para um cara que conhece a Bíblia, a gente não pode deixar de pensar que o primeiro texto que vem na nossa mente é o texto de Jeremias. Primeira coisa que vem na mente de qualquer cristão, por mais que ele nunca tenha lido esse texto, é essa mensagem, é essa ideia, esse conceito. Jeremias 17 fala, enganoso
é o coração. Na verdade, ele está aqui fazendo uma conclusão a respeito das coisas. Ele tá analisando. Jeremias é um profeta, né, do pós-exílio, é um profeta que está analisando todas as coisas. O juízo de Deus já veio sobre a terra de Israel, de Judá. Então, Jeremias está fazendo toda uma análise. Ele está concluindo certas coisas. E ele conclui isso. Ele diz, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente, terrivelmente corrupto. Quem o conhecerá? Uma versão mais moderna falaria: o coração humano é terrivelmente sombrio, enganoso, um enigma que ninguém consegue decifrar. E eu tenho a impressão que a ideia que temos hoje a respeito de confiar ou não no nosso coração, em grande parte, nasceu desse texto. Em grande parte, essa doutrina absoluta, ela nasceu desse texto, né? Um verso que diz isso, que concebe uma ideia. Pois bem, se a gente pensar que esse conceito taxativo de Jeremias, né, tirando toda a credibilidade do coração quanto à tomada de decisão, se a gente concluir e pegar ele somente, não tem nem dúvida, não tem nem o que discutir. É ponto. Né? Ali está claro, não tem margem para dúvidas. Porém, somente esse texto, ele é muito limitado. Nós jamais podemos tomar nenhuma uma medida doutrinária, de ensino, de conduta, baseada num único texto. Isso pode ser perigoso, isso pode ser muito complicado. A gente precisa, obrigatoriamente, ampliar. Estávamos falando aqui nas terças-feiras, nós temos uma reunião de estudo, e todos são bem-vindos aqui, a respeito dessa concepção do Novo e do Velho Testamento, né, esse conceito que está sendo difundido nas igrejas, a respeito dessa divisão entre os dois textos, o que, na verdade, teologicamente falando, é inconcebível, porque entendemos e precisamos concordar que a Bíblia é uma só. A Bíblia, ela não é duas Bíblias, né? A Bíblia é uma só. Um está no outro, o outro está no um. Enfim, existe toda uma confluência de coisas. E nós temos que sempre lê-la com esse conceito em mente. Quando eu medito, e aí a gente vai ler um pouquinho mais a esse respeito, eu percebo que tem mais a respeito do coração. Eu percebo que não é tão simples assim. Eu noto, por exemplo, que, antes de mais nada, Deus olha exatamente os nossos corações, para os nossos corações. Exatamente para esse ponto de engano e de corrupção e de trevas, sombrio. Deus olha exatamente para nós, quando Ele nos olha, Ele olha para o nosso coração. Olha que interessante. Porque, lembra quando Samuel, o profeta, chega na casa de Jessé, e ele está prestes a ungir o próximo rei de Israel? Qual seria? Davi. Mas quando o profeta chega lá, e ele age em conformidade com o seu coração, com as suas percepções, com os seus julgamentos, nós falamos que coração tem a ver com o quê? Com a nossa intelectualidade, com a nossa racionalidade, com as nossas emoções. Então, uma mistura, uma grande mistura de conceitos, de experiências, é uma bagagem toda que carregamos, que nos leva sempre ao quê? A ter ideias, a conclusões. Nos leva a, obviamente, na sequência, a agir em conformidade com essas conclusões, com essa perspectiva, com esse paradigma que temos diante de nós. E Samuel faz a mesma coisa, apesar de ter sido o maior profeta, naquele tempo principalmente. E ele chega até a casa de Jessé, e ele olha para quem ali naquele momento? O bonitão da casa. O grandão, cabeludão, né? Tatuadão, saradão. E ele chega lá e fala, esse é o cara. Talvez acostumado aos padrões de Saul, que a gente sabe que era um cara top model, metrosexual da época. Ele olha
Qual que é o modelo dele de rei? Né? O modelo dele é aquele. É o que está dentro do coração dele. E ele vai seco lá no cara já. Deus já o corrige imediatamente. Deus fala para ele: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura. Amém. Eu digo. Porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como o homem. Pois o homem vê o que está diante dos olhos. E é verdade. Porém, o Senhor olha para onde? Para o coração. Olha que interessante. Deus olha para onde? Para o coração. Onde é que Deus nos reconhece? Onde é que Deus vê algo em nós? Onde é que Deus nos caracteriza? Nos nossos corações. Exatamente nesse ponto nevrálgico das nossas vidas. Nesse ponto crucial. É ali que Deus vai olhar. Então quer dizer que Deus está em busca de corações. Esse é um ponto. Vamos continuar analisando. Se a gente for um pouquinho mais para frente, nós temos Salomão. Né? Quando Salomão, no final da sua vida, começa a fazer as suas memórias, as suas conclusões, começa a analisar diante de toda a sua sabedoria, diante de toda a sua existência, tudo que ele fez, deixou de fazer. Lá em Provérbios, no livro de Provérbios, no livro da sabedoria, a gente lê que, sobretudo, o que deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as saídas da vida. Então, essa é uma informação valiosa nessa nossa busca por uma resposta. Nós começamos a entender que Deus olha para o nosso coração. Então, Deus dá um valor muito grande para isso. Salomão conclui, provavelmente sabendo disso, que o melhor conselho que ele pode dar para qualquer um, ele diria assim: olha, se você tivesse que guardar uma coisa na tua vida, se você tivesse que se preocupar com absolutamente uma coisa, se você tivesse que empreender o teu esforço em algo, seja em guardar o teu coração. Porque todo o resto, tudo que vai advir da tua vida, tudo que vai acontecer, tudo que vai deixar de acontecer, vai vir disso. Vai vir do teu coração. Vai vir do teu coração. Salomão está dizendo que toda a nossa vida depende do nosso coração. Toda. Na verdade, não do coração, mas do seu estado. De como está o coração. Porque é dele, diz Salomão, que todas as coisas irão brotar, prover dos nossos corações. É dele que procederão todas as nossas decisões. E, finalmente, a direção que efetivamente tomaremos na vida. Tudo nasce no coração. O nosso comportamento, as nossas condutas, elas vão em conformidade com o nosso coração. Para vocês terem uma ideia, numa outra versão fala assim: vigie sempre os seus pensamentos, deles depende a sua vida. Então veja, nós estamos fazendo uma confluência aqui de coração e entendemos o conceito, toda a abrangência da palavra coração na Bíblia, no conceito bíblico, e nós entendemos que entre elas está também pensamento. As minhas emoções, os meus pensamentos, as minhas percepções, sim, diz respeito ao meu coração. Então a gente consegue concluir facilmente que tudo começa, porque é ali que vai começar todas as coisas, e efetivamente tudo vai terminar ali também, porque é dali que partem todas as coisas. Então, o começo e o fim depende do meu coração, do estado dele. No coração, tanto o pecado quanto a santidade tem lugar.
tanto o pecado quanto a santidade começam no coração. Tanto o certo quanto o errado, o bom e o mal, partem do nosso coração. E o próprio Jesus nos alertou sobre isso. Ele que deu a dica a respeito disso, lá em Lucas, no capítulo 6, quando ele diz que a boca fala do que o coração está cheio. Ele diz assim: o homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração. E o homem mau tira coisas más, da onde? Do mesmo lugar. Do mesmo lugar. Do mal que está onde? No seu coração. Porque a boca fala o que o coração está cheio. Enfim, nós vamos fazer, nós vamos falar, nós vamos nos comportar de acordo com o que a gente tem no coração. Então, nós começamos a perceber que o coração abriga tanto sementes boas quanto sementes ruins. Você diz, nossa, mas isso aí você levou um final de semana inteiro para perceber isso. Se você parar para pensar um pouquinho mais profundamente, você vai perceber que é muito difícil, eu vou falar de um ponto de vista natural, você tentar semear duas coisas no mesmo canteiro. É muito difícil. Invariavelmente, uma coisa vai sobrepujar a outra. Não é verdade? E acredite, no mundo natural também é assim. O que é daninho, a erva daninha, o mato, ele não tem um efeito de crescimento muito maior, muito mais rápido, muito mais eficiente do que a boa semente? Eu estou pregando para alguém aqui? Amém? Não é assim. A boa semente demanda um cuidado, não é verdade? A boa semente, via de regra, necessita ainda, antes da semeadura, até de um preparo. Caso contrário, essa semente vai virar em nada. Alguém lembra da parábola do semeador? Onde está sendo semeado aquelas sementes? No coração. E mesmo sementes boas podem resultar em nada. Mas as sementes más, por alguma razão, ela tem uma facilidade, uma rapidez para evoluir. E o nosso coração, que é sim, naturalmente enganoso, vil, a natureza nossa é pecadora. É um solo absolutamente bom para que essas más sementes se reproduzam facilmente. E não há como guardar dois tesouros nesse ambiente. O que Jesus está dizendo é que existe lugar para algo, para uma coisa ou para outra coisa. E guardar o coração significa exatamente proteger o ambiente. Quando Salomão está dizendo, de todas as coisas, guarde o teu coração, nós precisamos entender que ele está se referindo ao lugar onde tudo, é o ambiente onde todas as coisas crescem e prosperam. Todas as nossas emoções, boas ou ruins, todas as nossas percepções, boas ou ruins, vão acontecer ali. Na verdade, hoje, cientificamente falando, nós temos um conceito de uma ordem natural de todas as coisas. Que as nossas atitudes, por exemplo, elas são frutos de pensamentos. Nós agimos em conformidade com os nossos pensamentos. Quais são os nossos pensamentos? As nossas convicções. O que nós acreditamos, como nós pensamos. E que os nossos pensamentos, eles, por sua vez, nasceram de emoções vividas. Por que eu penso o que penso? Porque eu tive uma experiência a respeito disso. Porque eu olhei alguém falar, porque eu li em algum lugar, porque eu vivi algo, e eu consegui elaborar uma ideia a respeito daquilo. Essa é a minha ideia. Então, a minha emoção, o que primeiramente foi plantado no meu coração, tudo que vemos, ouvimos, enfim, percebemos ao nosso redor, tem o potencial de se tornar ou não uma emoção, um sentimento, que eventualmente vai se transformar numa convicção, numa ideia.
e que, por sua vez, vai gerar o quê? Uma atitude. Então, existe uma ordem natural das coisas, que começa no meu coração. Portanto, as experiências que eu vivo, elas não são tão inofensivas assim. Elas não são tão inócuas, sem efeito, sem riscos. A possibilidade dela gerar apenas uma emoção, alguma percepção emocional, e não prosperar, é uma coisa. Mas existe uma possibilidade dessa emoção brotar e se desenvolver numa ideia. É a famosa pulga atrás da orelha. Sabe quando você começa a pensar mais a respeito daquilo, e aquilo começa a fazer sentido, e aquilo começa a ter razão, e aquilo começa a ser uma verdade na tua vida? E nesse momento, com essa convicção, você começa a fazer o que daí? Tomar decisões, baseada nessa convicção. Você começa já a agir em conformidade com isso. Então percebe o conselho de Salomão, o quão precioso ele é. Ele não está falando de coisas grandes, de pecados, brutais, mas de pequenas coisas, nos chamando a atenção para a importância das pequenas coisas. Amém? Um outro ponto que fala a respeito do coração, diz respeito ao nosso relacionamento com Deus. Vejam só, quando Deus é indagado, melhor dizendo, a respeito de qual seria o maior de todos os 613 mandamentos, uma tentativa a mais de tentá-lo colocar numa marapuca, ele sabiamente responde o quê? Amarás a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Então, a gente tem que entender que a minha capacidade de me relacionar com Deus, como talvez de uma maneira natural pensássemos, eu me relaciono com Deus no meu espírito. Sim, é um só. Mas a minha capacidade humana, enquanto homem, de me relacionar com Deus, está nas minhas emoções. Primariamente nas minhas emoções. Do contrário, eu não seria capaz de chorar na presença de Deus. Eu não seria capaz de me emocionar na presença de Deus. Ou de endurecer o meu coração. Então, as minhas emoções, elas têm muito, muito a ver com o nível de relacionamento com Deus. E, de novo, as minhas emoções estão aonde? Na capacidade que eu tenho em guardar o meu coração. Quanto menos eu atento para isso, efetivamente o meu relacionamento com Deus vai ficar comprometido. Porque Jesus está chamando a atenção com uma palavra, uma única palavra, que muda tudo. Qual é? Ame a Deus com o seu coração, com o seu entendimento, com a sua força. Não. Com todo o teu coração. 100%. Existe aqui um foco muito grande. Deus está dizendo, esse local é meu. Esse é nosso jardim. É onde eu me encontro com você. E eu não aceito. Eu não consigo. Ele não divide a majestade, o senhorio dele, com absolutamente nada e muito menos ninguém. Deus está dando uma dica aqui preciosa em termos de relacionamento. Se eu não sou capaz de amá-lo com todo o meu coração, e com toda a minha alma, que basicamente é a mesma coisa, com todo o meu entendimento, que basicamente é a mesma coisa, uma coisa fluindo da outra, eu não tenho como me relacionar com Ele plenamente. O meu amor por Deus está no meu coração. E isso é mais um motivo. Isso não diz respeito só ao próximo. Isso não diz respeito tão somente às questões terrenas, ou à minha capacidade emocional, à minha saúde emocional. Isso impacta
na minha espiritualidade. Isso vai impactar, inclusive, no final de todas as coisas. E eu estou abrindo um caminho para a gente entrar, talvez o que seja a principal mensagem essa manhã. Sabe, o mesmo lugar onde somos ensinados a crer que ali é corrupto, que não presta, que é mentiroso. E é verdade. Eu não estou desfazendo essa verdade, porque ela é bíblica. Mas isso chama a nossa atenção para um compromisso em relação a isso. Não uma atitude passiva. Não uma atitude de resignação, de entender que o nosso coração é assim mesmo. Nós somos pecadores? Quem duvida disso? Mas nós somos pecadores tão somente? Não. Nós somos, na verdade, santos que lutam contra o pecado. Nós temos um efeito de atitude em relação ao pecado. Eu sou pecador. É como se tudo que eu fizesse não ia dar certo, não resultaria em nada. Essa não é a atitude que Deus espera de nós. Nós precisamos lutar contra isso. Nós precisamos resistir a essas questões. E isso diz respeito a uma atitude pessoal de cada um de nós. O mesmo lugar onde invariavelmente reside o engano, o pecado, o erro, é nesse lugar que Deus quer se relacionar conosco. É nesse ponto que Deus quer chamar para Ele. É exclusivamente ali que Deus quer dizer, é meu. É aqui que eu me relaciono com você. É aqui que eu entro. É aqui que nós nos encontramos. Amém? Amém mesmo? Confia no Senhor de todo o teu coração. Confia no Senhor. Essa é uma verdade que tem sido escrita no coração dos meus filhos desde muito pequenos. E eu creio que é luz para a vida deles. Porque confiar no Senhor, de novo, de todo o seu coração. Não há espaço para mais nada. Então, o fato de que os nossos corações podem ser, sim, enganosos, cheios de corrupção, é uma verdade, por um lado? É. Mas quando a gente reúne alguns conceitos a mais, em relação à percepção de Deus sobre o nosso coração, a nossa responsabilidade sobre Ele, a gente começa a enxergar um cenário diferente, que ele não é tão mais paradoxal, antagônico, mas ele é sim complementar. Uma coisa leva a outra. Nós precisamos sempre lembrar o que Jeremias fala, mas também o que Salomão diz. Essa ordem de guardar o coração, entendendo que Deus olha para ele, entendendo que nos relacionamos com Deus, porque Deus fala, ame-me, me ame, se relacione comigo com o quê? Com o teu coração. Porque se relacionar com o Espírito é a parte mais fácil. Espiritualmente, nós não vamos ter barreiras para nos relacionar com Deus. Mas emocionalmente, muitas são essas barreiras. Essas limitações que temos. Ideias, conceitos. Sem contabilizar o bombardeio de informações que recebemos continuamente, contrárias a Deus. Em tudo. Então, esse cenário, essa ordem de, talvez devêssemos trocar o versículo na nossa mente, ao invés de pensarmos o coração enganoso como em primeiro lugar, deveríamos pensar, guarde o seu coração. Porque simplesmente tomar isso como uma verdade, nos coloca numa posição de resignação. O coração é enganoso, ponto. Não confio nele, ponto. Mas esse não é o ensino final das coisas. O ensino aqui diz respeito a uma atitude. É um conceito natural, é uma verdade, porém, existe o quê? Uma maneira, um formato de conduzir essas coisas. E a Bíblia nos ensina isso. O valor do coração, o seu papel em relação ao relacionamento com Deus. E, principalmente, a nossa responsabilidade em guardá-lo, protegê-lo, resguardá-lo. Quando você tem um terreno, um jardim,
E você evita toda e qualquer má influência sobre ele, de pestes, de pragas, de animais que vão lá escavar, enfim, de prejudicar aquele teu jardim. Deve ser o nosso entendimento, no sentido de guardar essa peça importante, constantemente. Essa deve ser a diretriz número 1 das nossas vidas. Um coração desguardado, ele é alvo fácil de ataques e de semeaduras malignas. Sabe, um coração assim, disposto a experimentar, isso é perigoso. Nós acabamos de ver a ordem das coisas. Porque experiências nos levam a formar o quê? Conceitos. Porque eles brotam, essas ideias, elas brotam e elas dão frutos bonitos. Elas dão frutos que chamam a atenção, que são gostosos, pior de tudo. Não é porque é uma semeadura maligna que é uma coisa feia. Quem que dá um exemplo de uma fruta feia aí? Kiwi? Kiwi é feio, né? Carambola é bonito. Eu acho bonitinho, uma frutinha bonitinha. Jaca é feia. Tem aquela fruta do conde, não tem? Ariticum. Quem conhece ariticum? Ariticum é feio. Não é aquela fruta que você olha e fala, deu uma vontade de comer esse ariticum. Não é verdade? Você olha aquela fruta, agora você olha ali uma pera, você olha uma fruta bonita assim, né? Uma maçã, dá vontade. Mas ninguém olha para o ariticum, para uma jaca e fala, ai meu Deus, me deu uma vontade só de ver essa jaca. E o que é ruim, ele não tem um aspecto feio de ariticum. Ele tem aspectos bonitos. E essa semente chama atenção, ela dá um fruto bonito, e a gente começa a se alimentar dela, mais sementes são geradas, e quando vê, eu estou o quê? Reproduzindo. Eu estou agindo em conformidade assim. Quando a gente protege e confia o cultivo do nosso coração ao Espírito Santo, tudo se torna diferente. E é provável realmente que o engano aconteça quando a gente escolhe baseado num coração despreparado. E aí, sim, confiar no coração, tomar decisões baseadas num coração despreparado, desprotegido, num coração que está exposto, qual é a chance de você se enganar? Qual é a chance? Mas quanto a isso, Deus fala a respeito disso através do profeta Ezequiel. Ele diz, eu dar-vos-ei o quê? Um novo coração. Deus está disposto a começar do zero. Sabe quando você pega uma peça e olha e fala assim, puxa, aqui não tem mais o que fazer. Essa aqui só jogando fora. Alguns corações talvez estejam assim. Totalmente já remendado, já com Durepox, com Super Bonder, com 3M, fita dupla face, um remendinho aqui, um remendinho ali. Deus fala, não. Eu vou dar um novo coração. Vamos começar do zero. Mas qual é a minha capacidade, qual é o meu compromisso em pegar esse novo coração que me foi dado, tanto a mim quanto a cada um de nós aqui, e resguardá-lo, e protegê-lo, blindá-lo? Qual é o meu compromisso em pegar aquilo que me foi dado com tanto amor, com tanta benignidade, com misericórdia, e você acolher aquilo e dizer, esse aqui, esse coração, eu não entrego facilmente. É um coração precioso que o meu Deus me deu. São as minhas experiências com Ele. É o que eu sei a respeito dele e ninguém mais ousa tirar isso de mim. Sabe quando Davi clama
no Salmo, dizendo para ele, para Deus sondar ele. Conhece, Senhor, olha o meu coração, me prova, conhece os meus pensamentos. Ele está redundante nessas coisas, ele está dizendo assim, olha para mim, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Sabe, algumas vezes a gente pega um coração e a gente está ali numa empreitada grande, achando que tudo está bem, protegido. E eu acho que não tem nada ruim ali dentro. Eu tenho tanto receio com pessoas que têm esse conceito enraizado dentro de si. Não que ela me preocupa no sentido pessoal, uma da coisa, mas a si mesma, se engana. O próprio Davi se expõe a Deus, fala, olha, porque eu acho que está tudo bem. É como se ele dissesse, está tudo bem, mas dá uma olhadinha mais a fundo e vê se você não encontra aí alguma porcaria. Porque sabe o que, Deus? Eu quero tirar daí. Me ajuda a enxergar o que eu não estou vendo. Às vezes é uma rusguinha de nada, mas às vezes eu estou achando que está tudo bem. E tem uma miserável de uma sementinha escondidinha em algum canto. Sonda meu coração. Essa é uma grande maneira, uma excelente maneira de vivermos nos relacionando bem com Deus, expondo o nosso coração a Ele. Mas o que é mais importante é guarda. E quanto a isso, queridos, eu quero rapidamente perguntar para vocês a respeito de guardar o coração, a respeito de protegê-lo, a respeito de blindá-lo. Isso me leva a perguntar, onde que você tem depositado o teu olhar? O que você tem escutado? Quais são as sementes que têm sido depositadas no teu coração? Quais têm sido os teus pensamentos? Quando eu comecei a pensar nisso, eu me lembrei desse texto lá em Filipenses. Paulo fala assim, quanto ao mais, irmãos, ou seja, de tudo isso que eu falei, de tudo isso que a gente conversou aqui na carta toda, eu quero dizer uma coisa para vocês. Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, e se alguma virtude há, se algum louvor há, Paulo está dizendo assim, pensa nisso. Pensa nisso. Se Paulo está recomendando termos determinados pensamentos, como sendo os que devem ocupar a nossa mente, o nosso coração, é exatamente porque existem outros que também ocupam espaço ali, na mesma medida, e também progridem ideias e convicções, e invariavelmente vão gerar comportamentos e ações. Se Paulo está dizendo, atenta para o que você está pensando, porque o que você está pensando, em última análise, vai fazer quem você é. Vocês estão entendendo, pessoal, que não é uma questão unicamente espiritual aqui. Porque aquilo que é espiritual transcende a nossa capacidade de controle. O que cabe a mim é desenvolver-me no espírito também. Mas agora, enquanto pessoa viva, terrena, eu tenho que ter um zelo tanto quanto na minha parte emocional, na minha alma. Porque a minha alma, ela é a grande vilã ou a grande agente de relacionamento com Deus. É ela que vai me levar mais próximo ou vai me afastar de Deus. É ela que vai impactar na minha espiritualidade. Então Paulo está dizendo, não só ele fala, recomenda, orem, jejuem, busquem Deus. Paulo está dizendo, pare e cuidem com o que vocês estão pensando. Cuidem com o que vocês estão vendo, fazendo, porque o que está passando pela mente de vocês tem um poder incrível
de afetá-los. E se você for ver a história da igreja, você percebe que todas as heresias, elas entraram como ideias. Ideias. Um louco qualquer teve uma ideia lá, de dizer que Jesus não era divino. Tudo bem. Só que mais loucos são os loucos que ouviram esse louco e acharam que estava certo. E esse tipo de conceito ultrapassou séculos, avançou gerações, quase destrói a igreja. Obviamente isso não aconteceria, por quê? Porque a igreja não vai ser destruída, simplesmente por isso. Mas o intento do inimigo foi incrível. Ideias. São ideias que são lançadas. E o cuidado do que eu penso. E eu não estou aqui falando, eu não quero nem tocar, por exemplo, em pornografia, ou de tudo que deriva disso. Eu não vou entrar nesse mérito da questão, porque eu creio que isso é ponto pacífico entre nós. Eu imagino que a gente possa falar rapidamente a respeito, por exemplo, de filmes. Onde eu tenho depositado os meus olhos? De músicas. Sabe, muitas pessoas falam, mas eu só escuto música gospel. Ótimo. E eu não estou querendo colocar que música que não é gospel, música que não fala, que não louva, não adora, ela não é digna de ser ouvido. Ensinamos isso aqui, que existem basicamente duas músicas, nesse quesito que não é música de adoração. Existe a música que é do mundo secular, a música que diz respeito a outras questões, música popular brasileira, a música clássica, a jovem guarda, enfim, o próprio rock. E existem músicas que são mundanas. Então existe uma diferença entre música do mundo e música mundana. Músicas que fazem uma apologia toda ao adultério, à lascívia. Balança aqui, balança ali, abaixa aqui, abaixa ali. Vou tomar todas, vou para o boteco, encher a cara. O que você acha que está entrando no teu coração? Mas isso é só música. Música, aquilo não dá nem para chamar de música, me desculpe. Não existe melodia, não existe conteúdo musical nenhum. O que existe ali, e eu preciso falar isso, são sementes sendo lançadas no teu coração. Quer queira, quer não. Tudo o que ouvimos, tudo o que percebemos, são sementes. Se eu escuto alguma coisa, se meus olhos passam de relance por algo, aquilo já entrou no meu coração. Amém? Já foi captado pelo meu cérebro. Cabe a mim lidar com aquilo. Cabe a mim selecionar e jogar fora. Mas quanto mais eu me exponho a essas coisas, mais vulnerável eu fico. Principalmente quando no engano eu digo assim, não dá nada. E esse tem sido o grande problema da igreja. O relativismo não dá nada. Não é para tanto. Sabe quando vai de um extremo para o outro? Isso é perigoso, isso é perigoso. Eva caiu nessa conversa furada lá atrás. Coma, boba, não vai dar nada. Você acha que vai morrer? Deus está exagerando. Sabe, essa relatividade das coisas, não vai dar nada. Exagero. Queridos, isso é, sim, importante. E é a responsabilidade pessoal de cada um de nós. Nos protegermos. Eu não estou falando aqui de um comportamento vamos dizer assim, de um monge. Eu vou me isolar de todas as coisas. Eu não vou ficar mais sujeito a exposição nenhuma. Isso é impossível. Isso não é, inclusive, um comportamento de um cristão. Nem deve ser. Mas eu preciso vigiar e olhar o que é que eu estou colocando para dentro do meu coração. Que música eu estou escutando? Porque sabe o que vai acontecer? Se eu escuto músicas todo dia, e eu permito que, muitas vezes, os meus filhos, que são ainda mais emocionalmente imaturos do que nós adultos somos,
Músicas que dizem assim: você me traiu, você mentiu para mim, eu vou encher a cara. Você deu tudo errado, eu vou para o boteco encher o caneco. Isso está lá dentro de você. Quer você queira, quer você não. E eu não estou sendo aqui, carola, pastor. Isso é científico. No momento que você for exposto àquela situação de decepção, de frustração, de confronto, sabe para onde você vai? Para o quarto com o joelho no chão? Não. Aquela semente vai fazer assim, ó, puf, para o boteco beber. É uma preocupação bíblica. Guarde teu coração. Porque em algum momento essas sementes vão eclodir. Filmes que dizem respeito a séries que falam de pactos demoníacos. Falam lidam com lascívia, com luxúria. Filhos que tratam mal o pai. Filme recente aí que mata a mãe. O que é que nós estamos colocando dentro do nosso coração? O que é que nós estamos permitindo que os nossos filhos absorvam como sementes? Eu estou simplesmente negando todos os conceitos bíblicos. Eu estou só dizendo o quê? O coração é enganoso. Ponto. Mas eu estou esquecendo o conselho de Salomão, o conselho de Paulo, que diz: guarde o teu coração. Não se exponha a essas sementes, porque isso é danoso, isso é perigoso. Recentemente teve um filme satirizando Jesus, não é verdade? Todos aqui sabem do que eu estou falando. E, infelizmente, muitos cristãos assistiram esse filme. Muitos dizendo assim, com a desculpa talvez de, eu vou ver se é tudo isso. Já em sabendo que era um filme que tratava de barbaridades. Barbaridades. Vil, cruel. Contra ninguém menos do que o nosso Deus. Muitas dessas pessoas que se sujeitaram a ver o filme, até me contaram: pastor, eu fiquei tão constrangido em determinado momento, que eu tive que parar de assistir. Glória a Deus, você entendeu que essas sementes não eram boas. Porém, muitos, eu sei que foram até o fim. E talvez até se inscreveram no canal. Quem sabe até algumas gargalhadas deram durante o filme. Algumas sementes desenvolvem rápido. É muito fácil se enveredar para isso. E daqui a pouco nós estamos satirizando essas coisas. Daqui a pouco, em vez de render um comportamento de louvor, de adoração, de temor, nós estamos fazendo piada. O que é pior, estamos rindo dessas piadas, achando elas, não é para tanto. É humor. Percebe que os teus conceitos começam a ficar meio já maleáveis, flexíveis. O ponto é o quanto nós estamos efetivamente nos resguardando disso. Para concluir, alguns anos atrás, eu me lembro de uma revista que alguém me deu, super interessante. E essa revista continha um artigo muito grande, várias páginas, a respeito da vida paralela de Jesus. Sobre Jesus ter tido uma vida conjugal, ter tido uma mulher, ter tido filhos e blá, blá, blá. Nada disso bíblico. Sabemos disso. E alguém disse para mim assim: leia, porque você é crente, você tem que ler essa revista, porque fala de Jesus aí. Você precisa saber. Eu peguei aquela revista e alguma coisa me constrangeu. Eu não vou ler isso. Eu não vou ler, sabe por quê? Porque ela vai contra a minha fé. Então é como se eu tivesse assim, pegando o meu coração e expondo ele a um conceito que vai contra o que eu creio. E naquele dia eu tomei a decisão de não ler. E felizmente eu tomei a decisão certa. Porque com aquele meu coração imaturo, isso há 15 anos atrás, em relação a Jesus, crítico, intelectualizado, até certo ponto
cauterizado por muitas coisas, eu teria me rendido a esses conceitos. E começaria a relativizar, inclusive, a divindade de Jesus. E muitas pessoas são, não facilmente, mas são enganadas por esse tipo de exposição. E plantando sementes de dúvidas, sementes de indagações, que vão prosperar, que vão gerar alguma coisa. Queridos, para concluir, eu confio, se eu confio no meu coração, você deve estar perguntando. Afinal de contas, é para confiar ou não? Você confia no teu? Eu confio. Eu confio no meu coração, sim. Aliás, eu creio que eu cheguei até onde eu cheguei aqui, porque eu segui o meu coração. Porque eu acredito que é ali que Deus planta as suas sementes. É no meu coração, é no seu coração que Deus vai germinar as suas ideias, que Deus vai adubar os seus conceitos, os seus sonhos, vai comunicar a sua verdade. A minha tarefa, a minha responsabilidade é manter ele em ordem, resguardado. A minha tarefa é mantê-lo conectado a Deus, ocupado, preenchido, pleno, com o que é verdadeiro, com o que é honesto, com tudo que é justo, com tudo que é puro, amável, louvável, de boa fama e com virtude. Esse é o meu papel. Permitir que o meu solo esteja pronto para receber essas sementes a todo tempo. E nesse coração, eu não só confio como eu preciso confiar, porque é nele que Deus se comunica comigo. São nas minhas emoções, permitindo que ele ainda, além de tudo, eu faça como Davi, Senhor, esquadrinha meu coração, porque eu posso achar que está tudo bem, mas Senhor, põe luz naquilo que não está. E queridos, a mesma palavra que diz, enganoso é o coração, fala em Colossenses, que a paz de Cristo, aquilo que Deus fala com você, é o juiz aonde? No meu coração. Então a minha tranquilidade, a minha certeza, a minha convicção, ela vai estar onde? No meu coração. Amém? Meu conselho essa manhã, de tudo que falamos, eu diria o que Salomão nos disse: guarda teu coração, com diligência, com prudência, com cuidado, entendendo que é ali que Deus fala, se comunica com você, que é ali que Ele vai se revelar. Guarda teu coração. Não expõe ele a porcarias. Não expõe ele a coisas frívolas, mundanas. O teu espírito discerne entre essas coisas. O Espírito Santo nos diz isso. E, de novo, eu não estou querendo falar de coisas, barbaridades, pecados gigantescos, pornografia, lascívia, luxúria. Essas coisas são óbvias. Eu estou falando daquilo que é sutil e que nos bombardeia dia a dia. Na televisão, no rádio, na internet. Seja radical quanto a isso. Esse é o melhor conselho que eu posso dizer. Porque com a garantia de um coração blindado, de um coração seguro e resguardado, você tem a garantia de um relacionamento pleno com Deus. Você tem a condição de amá-lo efetivamente de todo o teu coração. Amém, queridos? Deus os abençoe poderosamente essa manhã. Nos traga um discernimento a respeito disso tudo. Provavelmente um confronto em relação a essa verdade, mas, acima de tudo, um sentimento de mudança. Que você possa sair daqui hoje e rever. Começar a arrancar os matinhos.
começar a limpar, começar a preparar o terreno. Deus está com a mão cheia de sementes para jogar aí no teu coração. Amém? Olá, obrigado por assistir ao nosso canal. Não deixe de se inscrever e compartilhar para que possamos atingir ainda mais pessoas com a palavra de Deus e engrandecer ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Toda semana, um novo vídeo para abençoar a sua vida. Aqui na Beat Church. Vem ser igreja com a gente.